Muitos me perguntam sobre minhas regiões, quais regiões importantes que eu tenho marcado, o que que o ativo está fazendo, ele tá numa fase de impulsão muito forte, o que que eu faço? Enfim, eu tenho todas a minha análise feita no EuroSD, quero compartilhar aqui com vocês, de forma breve e simplificada, mas principalmente mostrar para vocês o tanto que entender dos conceitos de SMC e de todo o tanto que isso traz mais confiabilidade na hora de eu executar algum trade, porque eu vou identificar regiões específicas que eu tenho uma probabilidade maior de acerto. E 90% do mercado é paciência, então eu não posso forçar nada, eu preciso esperar que ele venha até mim, certo? E isso exige muita paciência. Paciência está ligada a mindset, mindset está ligado à gestão, gestão, mindset e paciência está muito ligado à técnica. Então a gente vai trabalhar nesse masterclass muito esses três pilares que para mim são fundamentais para que você tenha sucesso no trade, não só isso, mas consistência, que você cumpra com seus objetivos. Se o seu objetivo for trabalhar com o seu próprio capital, sensacional. Se o seu objetivo for passar em uma prova, em uma mesa proprietária, show também. Inclusive, muitos membros da Fortrading fazem isso e vivem disso atualmente. E é uma via extremamente lucrativa para quem tem, para quem domina, principalmente esses três pilares. Nada adianta você ter uma técnica absurdamente sensacional, mas pecar na gestão ou pecar no psicológico. Então, a falha nenhum desses três pontos vai te levar à quebra, né? Ou vai te levar a uma frustração muito grande. Então, dito isso, o tanto que é somente usando a técnica eu consigo ter embasamento e saber o que que esse ativo pode estar fazendo, ou principalmente aonde que é importante eu me posicionar nele, tá? Então vamos lá. Eu já começo com 4 horas, tem todas as minhas marcações, a gente pode notar o tanto que ele segue, ó, determinados padrões, principalmente de tendência. Existem dois tipos de tendência, tendência de alta, de baixa e um preço consolidado, né? Sem tendência definida. O que define uma tendência são rompimentos, são cumprimentos de objetivos. Então aqui a gente tem ó, um rompimento, uma fase de correção, uma fase de impulsão, correção, impulsão, correção, definindo uma tendência. E logo após isso a gente tem uma quebra desse padrão, né? Quando ele quebra um fundo ou topo protegido pela tendência. Então aqui, se os nossos topos são protegidos, porque a gente está numa tendência de baixa, e ele quebra esse padrão, a gente chama isso no SMC de choke, né? De change of character, né? Uma mudança de caráter, uma mudança de padrão. O que vai me confirmar isso é um pouco lá na frente, na continuação dessa tendência. Isso vai me confirmar realmente esse choke. Mas eu tenho várias outras confirmações e pequenos sinais que vão me dando se essa tendência está finalizando, se ela está numa fase de correção, de impulsão. Isso lá na hora de executar, você ter essas confluências em mãos ou na cabeça, isso é fundamental, te dá mais confiança se é melhor esperar, se é melhor executar, se vale o risco, se as chances estão a seu favor, mais a seu favor, se a probabilidade está melhor ou se vale a pena esperar um pouco mais, tá? Quanto mais paciência você tem, literalmente como aquela frase diz, paciência paga. Então, aqui, menos é mais. Por isso a metodologia que eu utilizo é o máximo, o mais simples possível, o mais minimalista possível, de forma que de forma direta você consiga executar e entender regiões importantes e estar protegido, ou melhor, uma ter uma probabilidade maior a nosso favor, entendendo sobre esses fluxos, sobre essas fases, beleza? Então, ele fez essa fase de correção, buscou mitigar regiões importantes, deu sinais aqui compradores para a gente, foi cumprir com o objetivo, confirmando a nossa virada de tendência do nosso caráter. Fase de correção, e aqui eu divido muito esses rompimentos como rompimentos saudáveis e rompimentos não saudáveis, através de essas marcações, né? De marcações de fluxo, marcações de estrutura ou subestrutura, e isso é muito importante na hora de executar também um trade.
Então aqui, passando brevemente, aqui a gente tem um cenário muito comum que acontece nessa metodologia, entendendo sobre isso, que é ele fez o último estrutura saudável, deixou um fundo protegido aqui, iniciou uma fase de correção, essa fase de correção fez o rompimento e gerou um fluxo, né? Uma estrutura não saudável e criou esse ponto de liquidez aqui. E aí eu tenho aqui já identificado a minha região importante, aonde é bem válido uma operação compradora aqui, que as probabilidades estão muito a meu favor, visto que ele tende a cumprir com esse objetivo aqui, tá? E continuar nessa tendência, beleza? Então ele faz essa fase de correção, é demorado um pouco, ele ainda vai buscar mais uma região refinada aqui, né, para trás que eu tenho na mesma estrutura saudável do 4 horas, ainda vai buscar essa força, vai buscar essa liquidez, gerou essa liquidez o suficiente para cumprir com o objetivo do 4 horas. E agora, o cenário que a gente está, finalmente, ele está nessa, aqui ele fez um fluxo, fez essa onda, por enquanto eu tenho esse range, nada daqui, nada desse topo ainda foi validado, tá? Então esse topo não é válido, ele está flutuante, ele não iniciou uma fase de correção. Mas até aqui e até o momento, essas são as regiões que eu tenho já validadas, que são regiões importantes. Inclusive tem essa do extremo também, essa aqui é até um pouquinho maior, né? Tudo isso daqui e essa daqui. Então são regiões que possivelmente, se ela for até lá, vou esperar um sinal comprador para pegar esse movimento e o cumprimento desse objetivo, ou ele vem, deixa esse sinal comprador aqui para novamente a mesma coisa. Não significa que eu tenha que esperar até ele chegar lá, como eu sempre digo, e a gente vai ver e vai aprender sobre essas situações. Eu tenho como vender para comprar ou tenho como comprar para vender. Então eu posso vender até chegar lá. Até porque a gente está olhando em 4 horas. Esse movimento de venda aqui no 4 horas pode ser a minha tendência definida do 15. O 15 minutos é o meu é o meu time frame que eu faço análise para encontrar a minha tendência dentro do meu perfil de trade, que é de um day trader. Beleza? Então, não temos fase de correção ainda, porém já temos regiões importantes para se comprar. Mas a gente pode aguardar por sinais vendedores aqui no 15 minutos para a gente identificar isso. Então, beleza. Clareou um pouquinho as ideias? Ó, 4 horas, comprador, nada mais, sem fase de correção, ainda está forte para compra. Se a gente baixar por 15 minutos, inclusive ele acabou de atualizar aqui, ó, eu sigo atualizando com a máxima que ele fizer. Temos sinais para identificar quando é que finaliza essa fase de impulsão e começa uma fase de correção no 4 horas, beleza? 15 minutos, a mesma coisa, eu tenho tudo marcado, tudo estruturado. Eu sei o que fazer. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tem muita gente que me pergunta: estou perdido, não sei o que ele está fazendo. Ele fez movimentos de impulsão muito forte, correções muito pequenas, mas isso tudo a gente tem conceitos e ferramentas para lidar, sem bastante objetividade, tá? Então, não vou trazer muito para trás aqui, mas vou pegar aqui os movimentos recentes. Por exemplo, dessa última alta muito forte, né? De muita liquidez que a gente teve, que pode ser provável que seja notícia, inclusive, mas que olha só, pode parecer feio, mas tem todo um contexto e uma técnica envolvida. Então aqui a gente tem o movimento de 15 rompido, aqui e aqui, por exemplo, nessa fase bem feia que a gente tem aqui, pequenas correções, ainda assim, se eu der um zoom, a gente tem ó, marcações. Então aqui, por exemplo, é um topo válido, é um rompimento válido, cumprimento de objetivo válido, fase de correção, tudo fluxo marcado, todas as estruturas e fluxos marcados. Então, ó, fez o rompimento do fluxo, mitigou uma região importante, fez o rompimento, cumpriu com o objetivo, se tornou novamente uma estrutura saudável, fez o rompimento, fluxo, gerou aqui o que com esse tanto de fluxo? Gerou liquidez, 15 minutos de liquidez, foi lá, olha, buscar, nossa regiãozinha importante ali, ótima para uma compra. Região excelente para uma compra, inclusive com um stop muito curto, então esse trade aqui pagaria bem rápido.
Aí vocês me perguntam, dá para operar de madrugada? Ó, EURUSD, entrada 2h45 da madrugada. Muita gente opera esse horário. E aqui novamente, fez o rompimento, fez a correção, uma E2, o que a gente chama, uma entrada de continuação aqui também seria perfeita. Para quem perdeu essa daqui, quer ter um pouco mais de confirmação também, é um pouco mais conservador, opta por essa, ou pega também essa, para quem é um pouco mais agressivo. Mas tudo regiões, tudo operações válidas e regiões de alta probabilidade, seguindo uma tendência que ele está demonstrando aqui para mim. Estou só pegando a melhor região possível e o meu stop fica protegido dessas correções. Então, o meu stop fica sempre abaixo ou acima de topos ou fundos protegidos. Fez essa correção. Próximo topo válido é esse. Fase de correção não veio, então fez o rompimento de fluxo. Criou-se uma liquidez, um ponto de liquidez. Novamente aqui, ele respeitou esse fluxo. Fez esse rompimento desse topo válido. Que rompeu. Então, volta a ser estrutura novamente. Então, aqui, fazendo uma atualização aqui em tempo real, aqui volta a ser estrutura e o meu range agora não tenho isso aqui. Posso até deixar, mas o meu range estrutural do 15 minutos aqui posso levar em consideração que é esse, mas que ainda não finalizou essa fase de topo, né? Essa fase de impulsão. Então eu preciso esperar, que nem o 4 horas agora, a validação desse topo para iniciar a fase de correção e aí eu vejo se ele vai mitigar essas regiões do extremo da minha estrutura principal. Beleza? Tudo isso, pessoal, que eu falei, todos esses conceitos, fica muito mais claro quando você fizer, obviamente, o Masterclass. Eu vou explicar conceito por conceito, etapa por etapa, todos os pilares para um trader de sucesso, não só operar e rentabilizar seu próprio capital, mas, como eu disse, poder operar capital de terceiros também, ou de empresas, como essas empresas prop firms. Beleza? Não vou mostrar um minuto é execução, então é o momento que mais exige paciência. Dá para se trabalhar todo tipo de perfil usando essas metodologias. Eu vou falar no Masterclass e a gente vai abordar exclusivamente sobre swing trade, utilizando os mesmos conceitos que eu utilizo no day trade. Beleza? Então, inclusive, Vitor Marques vai abordar muito esse tema de swing e eu vou abordar muito o tema de day trade com vocês. Fechou? Espero que tenham gostado. Fiquem atentos. Dia 20 abre o carrinho para o Masterclass 2023. Essa é uma oportunidade única. A gente reformulou toda a Fortrading e voltou para a vanguarda, né? Voltou para as origens, que é toda a nossa comunidade no Discord, toda aquela interação que vocês ou quem já foi membro conhece. Tá? E é uma excelente oportunidade para você ter aí uma excelente formação, e não só uma formação para trade, mas uma formação com das melhores técnicas que eu considero atualmente, que literalmente me fez saltar de um patamar quando eu operava price action para outro completamente astronômico e diferente, e que me trouxe muito mais paz em operar. Hoje menos é mais. Quanto menos você opera, mais lucrativo você é. Vamos começar a ter essa mentalidade para que a gente não vire refém do mercado financeiro e consiga não só fazer uma excelente renda ou renda extra com ele, mas que também que isso não te tome todo o tempo e que você consiga usar essa renda extra que você faz com ele para diversificar seu capital em outros tipos de renda. Isso é o que a gente sempre preza, principalmente eu prezo. Beleza? Um abraço.